tudo bem? A gente estava conversando com um companheiro aí hoje, teve uma live da gente uns dias atrás, que a gente falou sobre os animais, né? Eu tava lá fazendo a live, aí entrou minha gatinha, né? Que aliás está aqui do lado, aqui assistindo aqui, né? Minha única companhia, na verdade, tá dormindo. Nem ela tá dando conta de ver o vídeo. Meu Deus, teu gato tá dormindo, tá bom. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a percepção mediúnica dos animais e sobre os animais do ponto de vista da doutrina espírita e do ponto de vista dos espíritos, né? Nós sabemos que os animais são nossos irmãos em evolução, ou seja, na natureza, tudo que existe tende a se desenvolver, né, e a passar para o próximo nível. Quem são os animais? Os animais são seres no mundo espiritual, no mundo físico, que estão evolutivamente, vamos dizer assim, usar essa palavra evolutiva, eu sei que tem muito biólogo que não gosta, né? Vamos dizer assim, são seres que estão menos aprimorados espiritualmente do que nós. O destino dos animais é entrar no reino humano. Quando eu falo reino humano, é na inteligência, tá? Porque nem todo no universo, ninguém tem só essas formas humanas que nós temos aqui. São seres inteligentes da criação. Os animais estão avançando rumo à inteligência. Esse processo acontece aqui no nosso mundo? Já não vai acontecer mais, o nosso mundo não está nesse estado. Normalmente os animais eles vão evoluir em mundos mais primitivos, a evolução deles aqui acontece, mas não até chegar no nível do ser humano, tá bom? Só para a gente poder abrir um pouquinho as ideias. Os animais têm alma? Muita gente pergunta isso. Os animais têm espírito? Os animais têm um princípio espiritual que evolui e que em determinado momento vai virar uma alma humana. Isso a gente não consegue mensurar no tempo, tá? São milhões e milhões de anos de evolução. Assim como as plantas, assim como a matéria inerte, assim como as substâncias atômicas, assim como as substâncias subatômicas, existe ali um princípio espiritual que está evoluindo. Então o princípio espiritual começa lá nas regiões subatômicas e depois ele vai avançando. Tem um texto no Livro dos Espíritos que fala que o espírito inicia simples e ignorante. Lá na Bíblia, no livro de Gênesis, fala para nós que no início, olha só que interessante, foram criados céus e terra. Tá? Céus, do ponto de vista simbólico, é a consciência. Terra, do ponto de vista simbólico, é a matéria. E a matéria estava informe e o céu estava vazio. Ou seja, consciência e materialidade. Simples e ignorante. A matéria está simples no seu início e a consciência está ignorante. O que é evoluir espiritualmente? É avançar na complexidade da matéria e no conhecimento, ou seja, sair da ignorância da consciência. Quanto mais sabe a consciência, mais aprimorada é a matéria que ela usa. Tá? Então, na escala evolutiva, vem lá os átomos, depois vem lá os elementos inorgânicos, depois vem as plantas, os vegetais, depois vem o reino animal, depois vem a gente, o reino humano, depois vem os outros reinos até que a gente não sabe onde que chega. Os animais, eles estão no estado evolutivo anterior a nós. Tá? Alguns estão mais próximos da inteligência. Quando eu falo anterior a nós, não fisicamente falando, tá? Falo espiritualmente. Então, alguns animais já têm uma inteligência, uma autoconsciência um pouco mais desenvolvida, outros quase nenhuma. Se você pegar, por exemplo, um inseto e analisar ele comparado com um réptil, o réptil é mais desenvolvido, até mesmo do ponto de vista neurológico do que um inseto. Se você comparar um réptil com um peixe, se você comparar um réptil com uma ave, nós vamos encontrar ali uma certa similaridade. Mas se você pegar a estrutura mental de um peixe e comparar, por exemplo, com um cachorro, o cachorro está muito na frente do peixe. Vocês concordam comigo? Mas se você comparar o cachorro com um orangotango, o orangotango está na frente do cachorro. Então existe ali um desenvolvimento psíquico que está acontecendo, que é fruto do quê? Do espírito imortal que está ali despertando. Tá? Então os animais, eles têm alma e eles continuam a sua viagem evolutiva. Quando o animal morre, o que acontece com ele? Ele é atraído pelo companheiro da espécie mais próxima para já reiniciar o processo encarnatório dele. Porque a maioria da experiência espiritual, da maioria do crescimento e desenvolvimento do animal, precisa estar no plano físico. Isso vale até para a gente. Tá? Quanto mais evoluído o espírito, menos ele encarna. Quanto menos evoluído,
menos tempo entre as encarnações existem, ou seja, um espírito menos evoluído encarna mais rápido. Você pode ver que muitas histórias que a gente lê nos livros, que a gente vê aí na doutrina espírita, falam de espíritos que reencarnam quase que imediatamente depois da morte, né? E na maioria dos casos são espíritos que têm que resolver alguma coisa, eles já voltam logo porque eles precisam resolver. Já ao passo que os espíritos iluminados, eles só reencarnam de longo e longo tempo. Vou dar um exemplo. O Francisco de Assis, que foi o apóstolo João, né, de Jesus, ele reencarna de 1000 em 1000 anos, se ele quiser. Ou então se tiver uma missão para ele realizar. Claro que um espírito superior ele pode escolher, por exemplo, encarnar mais rápido. Né? Quem já leu o livro Ave Cristo, vai ver que o companheiro lá do livro, o personagem principal, que é o Quinto Varro, né, ele recebe da espiritualidade um tempo, ele é um espírito de luz, para resgatar o filho dele. E o que acontece? Ele desencarna, né, e é para ele voltar para as esferas de luz, né, e ele fala assim, não, eu ainda tenho 20 anos, vou reencarnar de novo. E já reencarna outra vez porque ele queria salvar o filho dele. Ali é um caso de exceção, porque os espíritos de luz têm esse controle, eles podem fazer o que eles quiserem, dentro de um determinado, né, aspecto. O animal, ele vai, né, então, reencarnar, né, a gente está usando reencarnar para o animal, é meio estranho, mas ele vai continuar o processo evolutivo dele no corpo físico de maneira mais rápida. Existe animal no plano espiritual? Existe, tá? Mas como que existem os animais no plano espiritual? Lá no livro Nosso Lar, né, o André Luiz cita que os animais estão lá em profusão, ou seja, os espíritos, eles estão num lugar, numa cidade, numa colônia, e lá tem planta, lá tem animal, lá tem tudo isso. Como é que funciona? Né? A espiritualidade pega esses princípios espirituais, esses espíritos dos animais, leva para essas regiões, né, para o Nosso Lar, para esses lugares no plano espiritual, e lá eles fornecem para aqueles espíritos um corpo, vamos dizer assim, inicial, e ali dentro daquele ambiente eles seguem a evolução deles como se eles estivessem encarnados. Um animal que está no Nosso Lar, ele não sabe que ele está no plano espiritual. Para ele, né, porque o Nosso Lar é análogo ao plano físico. As colônias espirituais mais próximas da Terra, elas divergem muito pouco. Se um espírito chegar lá, ele não vai perceber que ele está no plano espiritual. Tanto é que é muito comum nas histórias, na literatura, a gente vê espíritos que estão no plano espiritual e que acham que estão encarnados. Estou no hospital, estou aqui, não estou vendo diferença nenhuma. Não estou vendo ninguém voando, não estou vendo nada disso. Né? Para os animais funciona da mesma forma. Tá? Então existem animais no plano espiritual em regiões controladas da espiritualidade. Tá? Existem animais nas zonas umbralinas, aquelas coisas, isso aí já é outro assunto. Tá? Existem espíritos ali humanos que modificaram a forma dele até o nível animal, infelizmente. E existem outras situações ali que não é objeto do nosso estudo hoje, porque nós queremos falar da parte positiva da coisa. Tá? Um animal vai para o umbral? Preocupa não que não vai. Tá? Os animais ou eles são atraídos para o plano físico, ou eles são levados pela espiritualidade para poder dar continuidade ou ajudar, né, nas regiões do astral superior. Por quê? Porque quando você chega no plano espiritual, nós ainda temos saudade das coisas da matéria. As colônias espirituais são chamadas zonas de transição, ou seja, elas não são o plano espiritual propriamente dito superior, mas também não são mais a Terra. Então elas têm situações e coisas que tem aqui no plano físico. E nós, enquanto seres humanos, necessitamos das plantas, dos animais. Então existe isso nas colônias, tá? Não é só a criação mental dos espíritos, não, tá certo? Depois nós vamos falar um pouquinho sobre como é que funciona essa criação mental. Mas aí o que acontece? Os animais têm alma, os animais eles sentem, né? Os animais estão se desenvolvendo, tá? Nós que estamos aqui hoje já passamos pelo reino animal. Quando? Isso é impossível da gente mensurar. Né? A gente sabe que a gente passou por lá, mas não foi há 1000 anos atrás, não. É coisa de milhões de anos ou mais para trás. Tá? O Emmanuel fala pra gente, né, que o processo humano na Terra começou mais ou menos há 1 milhão, 1 milhão e 500 anos atrás, com aqueles primeiros hominídeos lá. Então, a gente já estava por ali. Então, a gente não foi animal na semana passada, não. Tá bom? O que acontece é que algumas pessoas confundem esse conceito. Eu posso voltar e reencarnar como animal? Não. Por quê? Porque o animal pode voltar a reencarnar como uma samambaia? Não. A samambaia pode voltar a evoluir na pedra? Também não. A evolução só caminha para frente. Tá certo? Nós vamos falar mais dos animais um pouco mais para frente. Queria agradecer a todos que estão assistindo esse vídeo. Pedir a Jesus para nos iluminar, nos abençoar. Né? E pedir a vocês para nos ajudarem a compartilhar, a levar esse vídeo, essas informações a outras pessoas. Se você tiver dúvida, tiver algum comentário a fazer, né? Segue a gente lá no nosso Instagram, né? E nos ajude, né, a divulgar as ideias da espiritualidade superior. Muita paz, muita luz, continuamos o trabalho com Jesus.